É sempre motivo de muita alegria quando a gente vê a Igreja do Senhor reunida, celebrando o nome de Cristo, quando a gente vê que o povo de Deus ele vai além das nossas quatro paredes, né? Quando a gente olha para o lado e a gente vê tem irmão aqui, tem irmão ali, e a gente percebe que a gente não é um povo único, não é um grupo de pessoas solitárias, mas nós somos uma nação. Nós somos uma família espalhada por toda a terra para proclamar a verdade do nosso Senhor. E eu sou muito grato a Deus, né, pela vida dos pastores aqui, pastor Edson, o pastor Cláudio Omar, que eu conheço há mais tempo. E meu coração se enche de alegria. Mas pensando nesse tema, né, a igreja, a família de Deus, eu quero trabalhar sobre o seguinte aspecto. A igreja é aquilo que vai trazer a resposta de Deus ao mundo. O mundo tem diversas carências, o mundo tem diversas necessidades, o mundo tem diversas perguntas. E é muito importante que a gente saiba que é a igreja que traz as respostas de Deus ao mundo e, ao mesmo tempo, ela é a resposta que o mundo precisa ouvir. Então, João, tanto no Evangelho como nas suas cartas, vai trabalhar duas ideias. A gente precisa ser conhecido por um conjunto de verdades. Como que a gente vai ser conhecido? João esclarece de uma forma muito clara. E como que a gente vai se conhecer? Então, existem duas áreas, dois movimentos distintos e complementares. Primeiro, a igreja não pode ser conhecida de qualquer forma. A igreja precisa ser conhecida a partir da referência que a Bíblia nos ensina. Então, muitas vezes, hoje a gente é conhecido por posições políticas, a gente é conhecido como um grupo de pessoas que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas é muito interessante como a Bíblia nos traz uma orientação clara. O mundo vai ter que conhecer vocês nessa medida. E vocês vão se conhecer e reconhecer nessa outra medida. O mundo clama por dor. O mundo luta, de certa forma, por igualdade. Todo mundo quer experimentar algum tipo de igualdade. E a pergunta que a gente deve fazer, será que a igualdade é a resposta de Deus para os conflitos sociais entre pobres e ricos, negros e brancos? Porque ser diferente, muitas vezes, nos adoece. Ser diferente, muitas vezes, faz com que as nossas comparações nos machuque de uma forma extraordinária. Eu não sei quem aqui já foi comparado pelo seu pai, por sua mãe, com um primo, com outro irmão. Então, a dor da comparação faz com que a gente queira ser sempre igual. E uma das coisas que eu louvo a Deus, a igreja daqui de Criciúma, ela é muito diferente de tudo que eu vi. E eu acho isso muito legal. Justamente porque vocês não têm essa preocupação de se encaixar com alguma coisa. Vocês são talvez a igreja mais original de Criciúma e Izara. Vocês são vocês, mas vocês sabem o custo do que é ser original também. Né? Então, o mundo está pedindo por respostas. E, infelizmente, parte da igreja tem acreditado que a resposta que a gente deve dar para toda a sociedade é igualdade. E aqui eu já estou dando spoiler. A resposta bíblica não é igualdade. Não é a igualdade que vai fazer que o coração do pobre e do rico fique em paz. Porque será que é possível alguém ganhar 15 mil reais e o outro ganhar 2 mil reais e a gente conseguir ainda ter paz e viver em comunhão?
o discurso social e religioso tem sido muitas vezes: é só todo mundo ganhar igual que a gente vai passar a ter uma vida melhor. Vamos para João 13, 35. E aí fica a minha primeira provocação. Sabe qual é a primeira vez que a palavra ou o conceito de igualdade aparece na Bíblia? Na boca da serpente. Se vocês comerem isso, sereis iguais a Deus. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse conceito. É claro que a gente usa muitas vezes de maneira ordeira e cristã, porque a gente não quer que as pessoas sofram, ok? Mas é muito importante a gente desfazer alguns nós. Vamos lá. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus está ensinando que a forma que ele espera que a gente seja conhecido como discípulo deles é a forma que a gente se ama. A visibilidade para o mundo não começa com alguma coisa que a gente faz pro mundo. Mas a visibilidade da igreja começa com uma coisa que acontece na igreja, entre a igreja. E essa relação vai fazer com que o mundo olhe para a gente, eles são discípulos de Jesus. E é muito interessante perceber isso, porque o nosso conceito e a nossa ideia de amor é muito, muito variada. Então, amar uns aos outros. E a gente já escutou isso dezenas de vezes, né? A gente já escutou isso centenas e centenas de vezes. O problema é que existe uma expectativa de Cristo em relação à sua igreja. Eu quero que a minha igreja seja conhecida como um grupo de pessoas que se amam. João chega a falar: filhinhos, não amemos de palavras. A gente tem alguns conceitos e a gente acaba confundindo eles. Por exemplo, misericórdia é uma coisa extraordinária que eu sei que nasce do coração de Deus. Amém? Eu não sei os mais idosos, mas alguém lembra de uma chuva de misericórdia na nação parecida com o que está acontecendo agora? Gente de todas as religiões. Você vai no Giasse, tem uma coisa. Você vai no exército, tem uma coisa. Você vai na igreja CIS, tem. Na outra igreja, tem. Em todos os lugares que você vê um movimento de misericórdia extraordinário. Eu, em 51 anos de idade, não me lembro de um momento na história do país onde o Brasil se vestiu de misericórdia e solidariedade para ajudar alguém. Eu não me lembro de nenhum evento parecido com isso. Mas eu não sou inimigo da misericórdia, mas eu quero fazer uma afirmação muito severa ou muito provocativa. A misericórdia da igreja não vai resolver o problema de Santa Catarina. A misericórdia já está chegando lá? Sim ou não? Sim. E o que a misericórdia vai fazer com os casos de estupro que existem no abuso? Entenderam, né? Nos abrigos. O que a misericórdia vai fazer com isso? A misericórdia não tem força para resolver isso. O que a misericórdia vai fazer com as pessoas que estão entrando nas casas para saquear? Além da misericórdia, a igreja precisa revelar justiça. Quando o Rio Grande do Sul conhecer a misericórdia e a justiça do Evangelho, aí a gente vai ter solução. Aí sim a gente vai ter restauração para aquele lugar de uma forma extraordinária. Então, irmãos, não pensem que eu estou diminuindo a misericórdia. A misericórdia é extraordinária. E a misericórdia vai resolver. Mas pense naquele caso de famílias que estavam em cima dos telhados e os pais com seus filhos e o barco passava e os pais falavam: leve os meus filhos, leve os meus filhos. E os filhos iam. E quando o resgate voltava, não tinha mais os pais. O que a misericórdia fez? A misericórdia salvou os filhos
mas não conseguiu salvar os pais. Então não sejamos inocentes e ingênuos, achando que tudo que devemos mandar para o Rio Grande do Sul é misericórdia. O Rio Grande do Sul espera a manifestação da igreja em toda a sua plenitude. Seja em misericórdia, seja em justiça, seja em bondade, seja em benignidade, não apenas uma fatia daquilo que é o Evangelho, porque o Evangelho é misericórdia, mas o Evangelho é mais. Vamos repetir essa frase? O Evangelho é misericórdia, mas o Evangelho é mais. Só os irmãos. Amém, irmãos? Porque o ímpio consegue ser misericordioso, sim ou não? Sim. De forma surpreendente, o ímpio também consegue ser. Então, a igreja vai ser conhecida a partir dessa realidade do amor. Vocês vão ser conhecidos pelo jeito que vocês se amam. Então, a forma que a gente se relaciona em amor, em justiça, em misericórdia, em paz, vai começar a impactar e transformar toda a nossa realidade. João 17, versículo 11 diz o seguinte: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Seguindo desse raciocínio, se Deus espera que a igreja seja reconhecida e conhecida a partir do amor, significa que uma marca distintiva entre os cristãos precisam ser a unidade. A unidade. A unidade da igreja é uma das respostas mais poderosas para o mundo ouvir da gente. Porque se tem uma coisa que o mundo não tem, porque a unidade foi construída na cruz, é a unidade. E quando a gente fracassa na unidade, a gente fracassa em ser igreja. Paulo fala em Efésios que, de uma forma muito clara, a gente não somos nós que construímos a unidade, mas nós somos o guardião, aqueles que são chamados a guardar a unidade. Então, o que a igreja faz com a unidade? A gente não produz unidade. O que a gente faz? A gente guarda, a gente protege, a gente zela para que ela permaneça. O pastor Cláudio Almar e o pastor Elson, juntar pastor dá trabalho, não dá? É um povo estranho. E às vezes fazer com que pastores andem em unidade parece ser uma coisa difícil. Eu fico perguntando por quê? E muitos pastores se frustram tremendamente. E a oração de Jesus é: protege-os, cuida deles, cuida dos meus discípulos, cuida da igreja. E eu peço que eles, a minha igreja, eu peço que eles sejam um. Assim como o Pai e o Filho são um, eu peço que todos os meus discípulos vivam a unidade. Essa foi a oração de Jesus por sua igreja. A última oração de Jesus foi que a gente vivesse de tal forma que quando o mundo olhasse para nós, enxergássemos um só povo. E aí uma coisa está ligada com a outra. Para que a gente viva como um só povo, a gente precisa aprender a amar uns aos outros. Pastor, isso é um conceito muito básico, eu já sabia disso. Eu sei. Abre a sua Bíblia em 1 João. Primeira carta de Paulo a João. E a gente vai ler alguns versículos salteados. Primeiro é o versículo 7, do capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros.
e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então existe uma relação muito bonita aqui. A gente precisa viver na luz. E ao longo de toda a carta de João, viver na luz é igual a amar. A comunhão depende de ter gente que se ama. A comunhão depende de viver na luz. E aí, como consequência de viver esse amor, a gente tem comunhão uns com os outros. E a gente experimenta continuamente a experiência do perdão, de ser purificado. Mas vamos em frente. Versículo 4 do capítulo 2. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele. E aqui cria uma relação que eu acho extraordinária. Não existe realidade de amor na igreja sem que esse amor passe pela relação com a palavra dele. Então, amar o próximo e amar a Deus é necessariamente uma realidade de quem ama a palavra. Então, o nosso amor vai fracassar com o próximo na medida que o nosso amor com a palavra fracassar. E aí, lascou. Porque, olha só, a gente vai ser conhecido pela forma que a gente se ama. Ok? Mas para a gente ser conhecido assim, a gente precisa ter comunhão. Para a gente ser conhecido assim, a gente precisa ter unidade. E para que esse amor seja realmente fluido entre nós, a gente precisa amar a palavra. Então a gente está quebrando todos os fundamentos de como que a gente precisa ser conhecido. O amor pela palavra, a comunhão, a unidade, para que o brilho de Cristo seja visto em nós. Então a gente precisa, a maior parte do tempo, não está em consertar os nossos telhados, mas em consertar os nossos alicerces. É quase o tempo todo. As nossas questões são de alicerce. Vamos em frente. Versículo 9. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a pecar. Versículo 11, que me chama mais atenção ainda. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão e não sabe para onde vai, pois a escuridão chegou. João chega aqui num ponto ainda mais firme. Quem não ama o seu irmão não sabe para onde vai. Em outras palavras, quem não aprendeu a amar o irmãozinho está perdido. Você está perdido. Porque aquilo que faz com que a gente se reconheça e saiba para onde a gente está indo é justamente pelo fato de a gente amar quem está na nossa casa, quem está na nossa igreja. E João fala de uma maneira tão bonita. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, vocês têm a Jesus, o vosso advogado. Então, é muito importante a gente entender que aquilo que vai começar a definir uma caminhada clara para a gente tem a ver com uma forma que a gente se ama. Será que a gente realmente, como igreja, já aprendeu a se amar como igreja? Nesse sentido, eu acho que os mais antigos sabem que eu sou um pouco pessimista em relação a isso, mas profundamente otimista com o futuro da igreja. Chega no capítulo 3. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhecem. Versículo 6. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende de quem ele é.
Versículo 10. Esse é poderoso. Assim podemos identificar quem é o filho de Deus e quem é o filho do diabo. A gente pode dizer que a igreja é filha de Deus? É reunião dos filhos de Deus? É correto dizer isso? Então aqui a gente pode dizer, assim a gente reconhece quem é a igreja. E assim a gente reconhece quem não é a igreja. Vamos trocar? Ok? Então, assim podemos identificar quem é a igreja e quem não é a igreja. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Mais uma vez, João deu checkmate. Porque a igreja é aquela que exerce misericórdia, exerce a bondade, mas a igreja é aquela que manifesta e exerce a justiça do reino e o amor. Sem essas duas realidades de justiça e de amor, não existe a manifestação poderosa de quem é a igreja. E o mundo espera que saia da igreja uma justiça que não existe em nenhum lugar. O mundo espera que saia de nós um amor que não existe em nenhum lugar. E esse amor que vai trazer atos de misericórdia, atos de bondade, esse amor e essa justiça vão nos transformar. Olha o que diz o versículo 16 e versículo 17. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. O que João está falando? Como que a gente aprendeu esse negócio de amor? Na cruz. Quando Jesus se entregou por nós, a gente aprendeu o que de fato o que é amor. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e ver um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? E é justamente isso que a igreja está fazendo agora. Como que a gente pode fechar o coração para os nossos irmãos e não irmão do Rio Grande do Sul e dizer que a gente ama a Deus se a gente não ajudar? E graças a Deus, esse é um testemunho extraordinário. A igreja brasileira está viva. Glória a Deus. A igreja brasileira está viva. Porque como que a igreja poderia continuar vivendo como igreja se cerrasse o coração para o Rio Grande do Sul, vendo todas as necessidades? Então, olhando para João, a gente tem a grata confirmação de que nós temos uma igreja viva. Mas a gente tem um desafio, porque ele define o que significa uma igreja que ama. Uma igreja que ama é aquela que tem capacidade de dar a vida uns pelos outros. Aí lascou. Aí lascou. A pergunta que eu faço, primeiro aos pais. Você tem coragem de dar a vida pelo seu filho? Pais, levanta a mão os pais aqui. Você teria coragem de dar a vida pelos seus filhos? Agora eu vou começar perguntando para os pastores. E eu sou pastor também. Pastores, vocês teriam coragem de dar a vida por cada uma dessas pessoas que estão aqui? Isso é um desafio. Isso é sério ou não? E agora eu quero perguntar para você, membro. Você tem coragem de dizer que ama essa igreja nas bases de João? Eu amo essa casa. E eu sou capaz de entregar a minha vida para que os meus irmãos continuem a caminhar. É muito bonito e interessante na história da igreja, 300 séculos de perseguições alternadas. Quando chegavam os soldados romanos, os jovens se colocavam na frente ou faziam uma cortina de fumaça para os casais com filhos fugirem. E enquanto os casais com filhos pequenos fugiam, esses jovens eles eram sacrificados para que famílias permanecessem vivas. Agora, não é sobre plantar no coração de cada cristão um sentimento de derrota. Mas a gente não consegue amar assim. A gente não chegou nesse nível. A questão é que o Evangelho ele traz esse nível para a igreja. E é isso que Cristo está esperando que a gente alcance.
Existe uma discussão muito grande sobre qual é o melhor modelo de igreja, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas grandes. E a minha pergunta, esquece igreja grande, esquece pequena. Qual é a melhor igreja? A igreja é a melhor quando eles realmente conseguem amar-se uns aos outros nesse nível. E aí eu preciso ser muito sincero com vocês. Não consigo ver que o sucesso de uma igreja tem a ver com o número de membros. Por quê? Opinião minha. Não da Bíblia. Penso que numa igreja muito grande é muito mais difícil que pessoas se entreguem a vida um pelos outros, como numa igreja pequena. Tô louco? Eu acho muito menos provável. O sucesso, então, de uma igreja não deve ser medido por números ou coisas, mas o sucesso da igreja precisa ser percebido na medida que a gente começa a viver. Somos falhos, somos poucos, mas a gente vê uma necessidade de que o Espírito Santo move e a gente começa a se entregar. Paulo chega a falar em Coríntios, assim, ainda que vocês não me amem mais, mas eu vou entregar a minha vida para ser gasta por vocês. É entregar a vida para que o outro seja edificado. Voltar no primeiro versículo. Nisto, vocês serão conhecidos como minha igreja, se vocês aprenderem a amar o mesmo amor que foi manifesto na cruz de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, difícil ou fácil? Eu posso fazer o exercício por mim, né? Bem, quantas pessoas eu consigo fazer isso? Minha esposa, meu filho, fulano, cicrano. Então, mais uma vez, não é sobre trazer uma carga de culpa sobre os crentes, mas é sobre colocar um ideal, um horizonte. Esse é o horizonte da igreja daqui de Criciúma. Não somos perfeitos. Mas é aqui que Jesus espera que essa igreja chegue, para que cada vez mais pessoas conheçam essa querida igreja. E é tão extraordinário o texto. Versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. As traduções mais antigas dizem, filhinhos, não amemos de palavras. Filhinhos, não amemos de palavras. E aqui a gente chega à conclusão das duas respostas que o mundo está esperando que a igreja seja capaz de pronunciar. A primeira resposta é que a igreja seja aquele lugar onde a unidade cura a diferença. Em segundo lugar, a igreja precisa ser o lugar onde o amor não é de palavras, mas em verdade, em ações concretas. A gente é um grupo de pessoas que a gente se esforça um pelos outros na medida de se edificar. E a gente se gasta. A gente se gasta um pelos outros. Colossenses 3, versículo 10. Paulo diz, e vos vestistes de novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Jesus trouxe para si essa realidade de desfazer toda inimizade, toda guerra. Então, se o preto e o branco lá fora, eles se matam, mas o nosso negro e o nosso branco são diferentes, porque eles são um. Então é sobre apresentar ao mundo a unidade que não é vista lá fora. O pobre e o rico lá fora, eles ficam se digladiando.
o rico fica tentando tirar vantagem do pobre e o pobre fica fazendo não sei o quê. Então lá o rico e o pobre estão vivendo em guerra. Aqui eles são irmãos. Aqui eles experimentam unidade. Aqui o rico é capaz de morrer pelo pobre e o pobre é capaz de morrer pelo rico. Eu não sei como que são os ricos e os pobres lá, mas os nossos ricos e os nossos pobres, eles são diferentes. Eles não agem como as pessoas no mundo agem. Por quê? Porque existem duas realidades que é completamente diferente. O mundo não conhece a unidade construída por Jesus Cristo na cruz e o amor que emana desse sacrifício. Então, o mundo, o homem e a mulher pode ficar discutindo. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Sabe essas coisas? O mundo pode ficar dizendo, homem não presta, mulher não presta. Mas os homens e as mulheres da igreja, eles vivem em unidade. E enquanto a gente se comportar como homens e mulheres da mesma forma que o mundo se comporta, o mundo não vai conhecer a igreja. Se os negros e os brancos da igreja se comportam da mesma forma que os negros e brancos lá de fora, o mundo não vai conhecer a igreja. E por aí vai. A resposta que a igreja precisa dar. Nós fomos feitos um em Cristo Jesus. E nós somos desafiados a amar numa medida tão extraordinária que é impossível que a vida continue a mesma. E eu vou só fazer a última provocação. A gente vive uma sociedade que tem que dizer que todo mundo é bonito, né? Todo mundo tem que olhar no espelho e falar, ó, como você é lindo. Mesmo que você não acredite. Você pode não acreditar, mas você vai ter que dizer para você que você é lindo. E aí tem aquelas pessoas que se destacam pela beleza. E aí você vê aquele que é mais feinho tentando se esforçar para ficar igual bonito. O que vai acontecer no coração desse feinho? No mundo, a sociedade busca padronização. A igreja, ela transmite, compartilha a unidade. Porque até aqui, os nossos feios e os nossos pobres são unidos. Né? Os nossos feios e os nossos bonitos, eles podem casar um com os outros. Né? Eles podem se casar. Eles podem ter filhos. Lá fora não, mas os nossos feios e os nossos bonitos, não! A gente vive a unidade do Evangelho. Então, ser feio na igreja é diferente de ser feio fora da igreja. Ser rico na igreja é diferente de ser rico fora da igreja. Porque a gente tem essas duas realidades indestrutíveis no Evangelho. E essa é a resposta que Cristo espera que nós, como igreja, nesse tempo, ofereçamos a todo mundo a unidade que ele conquistou e o amor que ele nos oferece dia após dia. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? E eu queria fazer esse desafio final. Talvez você tenha entendido que o nosso amor precisa ser aperfeiçoado dia após dia. Dia após dia. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse, Senhor, por que pessoa aqui, de uma forma mais específica, o Senhor espere que eu me gaste mais por ela? Que pessoa que está aqui nessa comunidade, que o Senhor quer que eu aprenda a entregar a minha vida por ela? Uma pessoa de cada vez. Que pessoa que o Espírito Santo vai colocar no seu coração? E eu creio que o Espírito Santo vai colocar alguém. Pai, muito obrigado, Senhor.
porque nós fomos escolhidos para ser a tua igreja. Senhor, em nós a gente não tem os recursos necessários, mas a gente confia que cada novo dia, cada novo reencontro, o Senhor nos reabastece com a sua graça. O Senhor nos reabastece com a sua misericórdia. O Senhor faz florescer essa casa a cada dia com testemunho vivo de homens e mulheres que vivem a unidade, Senhor. Multiplica a unidade como realidade espiritual, que seja concreto, que seja visível entre os irmãos que congregam aqui. Da mesma forma, Senhor, nós suplicamos, Senhor, nós não sabemos te amar na medida que o Senhor merece receber o nosso amor. Nós reconhecemos isso, mas como filhos dependentes te clamamos, Senhor, ensina-nos a te amar, Senhor. Ensina-nos a amar o nosso irmão daqui na igreja, para que a glória do teu evangelho resplandeça nessa casa. Ó Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor há de fazer muito nesses dias, como diz o pastor Everson. As pessoas do Rio Grande do Sul esperam a manifestação da tua igreja. Muitas pessoas vão vir para cá, para Criciúma, para outros lugares. Senhor, prepara essa igreja para acolher e receber. Prepara as igrejas dessa região para receber essas pessoas, para que elas realmente encontrem casa. Que elas encontrem a tua casa, uma igreja viva, santa e cheia da manifestação da sua presença, do seu amor e da sua paz. Senhor, nós sabemos que falta muito em nós, mas cria em nós esse compromisso com a tua palavra e com o teu evangelho, para que a gente seja transformado de graça em graça, de glória em glória, de fé em fé. E eu suplico que a paz que excede a todo entendimento guarde o coração de cada pessoa aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.